Você já parou para observar, para reparar o que será que as suas emoções, os seus sentimentos estão tentando dizer para você sobre como você funciona, sobre como você se sente afetado ou afetado com as coisas que acontecem, com as situações, os acontecimentos, com as relações que você tem, com as pessoas que você convive? Já parou para pensar nisso? Pois é, isso mesmo. Nossas emoções são pistas de como a gente se sente e são pistas de como a gente se sente afetado ou afetado, né? E aí, quando a gente aprende a ler as nossas emoções e sentimentos, quando a gente aprende a entender aquilo que a gente está sentindo, a gente começa a entender qual é o nosso limite, até onde o outro pode ir naquela relação que a gente tem, até onde uma situação pode acontecer e se desenrolar, e aí nos ajuda a tomar a decisão de se a gente, né, até que ponto aquilo continua e nos ajuda a nos decidir se a gente se afasta de uma pessoa, se a gente evita que algum acontecimento ou situação aconteça na nossa vida. Então são as nossas emoções e sentimentos que vão nos dar pistas disso e vão nos ajudar a fazer essa escolha do que fica ou não fica na nossa vida. E aí é uma habilidade, uma espécie de capacidade importante ler as nossas emoções e sentimentos, porque vai nos ajudando a nos autoconhecer, a nos conhecermos melhor e entender como a gente funciona. E aí, quando a gente desenvolve isso, faz parte também do desenvolvimento da nossa inteligência emocional. É parte da nossa inteligência emocional a gente fazer essa leitura, mas não é só isso. A gente faz a leitura de como a gente se sente em cada situação, cada momento, em determinado tipo de acontecimento, com determinadas relações que a gente tem. A gente aprende a ler isso é importante fazer essa leitura, né, das emoções e sentimentos, de como a gente se sente. Isso é uma parte da nossa inteligência emocional, e a outra parte é a gente gerenciar isso, que já é assunto para outro momento. Mas nesse momento, né, nesse vídeo, eu quero bater nessa tecla das pistas que as nossas emoções e sentimentos dão pra gente e vai nos ajudar a tomar as decisões na nossa vida, né? E assim, gerenciar, só pegando um gancho do gerenciamento das emoções, não quer dizer não sentir, desligar as emoções, e não quer dizer controlar, porque a gente não controla as nossas emoções. Não tem um botão que a gente aperta e controla. A gente gerencia, a gente aprende a ler e gerenciar. E a leitura é parte importante desse processo de desenvolvimento de inteligência emocional. Você já parou para pensar em que pistas aí você está tendo das suas emoções e sentimentos? Qual tipo de emoção e qual tipo de sentimento você costuma sentir? E o que é que está ali trazendo de informação para você? Por exemplo, se você sente raiva por uma situação, talvez aquela situação, né, na relação que você tem com alguma pessoa, talvez aquela situação está ferindo algum valor seu, importante para você, ou algum princípio seu que é importante para você. Ou está ferindo a sua autoimagem, ou o seu autoconceito, né? O conceito que você tem de você. Então, quando a gente aprende a ler isso, o que é esse sentimento de raiva, ou de tristeza, ou de... ou, na verdade, essa emoção, né? Raiva e tristeza são emoções. Mas o que essa emoção de raiva ou essa emoção de tristeza está me trazendo e o que ela está me sinalizando? Né? Tá me sinalizando que quando eu sou tratada de determinada forma, eu não me sinto bem, eu fico triste, eu fico chateada, ou me incomoda por determinada coisa. Então a gente vai, quando a gente começa a seguir a pista das emoções, a gente vai começando a entender como é que a gente se sente, o que acontece, né? Como a gente fica afetado ou afetado por aquela situação, por aquele tipo de coisa que acontece, aquele tipo de acontecimento. Então é um movimento importante e interessante, um aprendizado importante para a nossa vida e para a construção da nossa felicidade. A gente entender as nossas emoções e sentimentos e aprender a lê-los. Né? Não existe essa coisa de não sentir nada, gente. Não existe isso, eu não sinto nada, eu não entendo bem. Você pode até não ter aprendido a entender e ler suas emoções, mas que elas existem emoções e sentimentos. Elas existem e te afetam, e aí é importante que você aprenda a fazer essa leitura para você não ficar à mercê das emoções e sentimentos, porque é você que vai gerenciá-las, né? As emoções e sentimentos. Não é as emoções e sentimentos que vai governar você. E esse é um movimento importante e um aprendizado importante a ser feito.